São 15 horas e 21 minutos, o Duas na Tri está de volta. O tema do encontro cultural desse ano é Pequenas Ações que Podem Modificar o Mundo, Solidariedade. E quais são essas ações? Do ponto de vista intelectual e cultural, os alunos são convidados a refletir sobre as diferentes culturas, ações, pequenas ou não, que ajudam a melhorar o mundo. Podemos começar olhando à nossa volta, sempre inspirados na cultura e na arte. Vamos conversar com o José Minerini Neto, que é coordenador de arte, e Ana Marina Marino, que é professora de História. Os dois são do ensino fundamental do 6º ao 9º ano do Colégio Objetivo. Obrigada. E também aqui com a gente o Aloísio Marino, que é filho da Ana Maria e ex-aluno do Colégio Objetivo e hoje gestor de políticas públicas. Quero agradecer a presença de todos e começar, Neto, com você. O tema desse ano é solidariedade. Solidariedade. O que vocês querem tratar na solidariedade? Nós queremos... Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Um prazer estar de volta aqui. Duas na Tri. Um prazer enorme estar com vocês novamente. E agora falando sobre o encontro cultural. A intenção é que surjam projetos dos nossos alunos calcados em pesquisas onde eles pensem em solidariedades, sobretudo em ações. Nós propusemos esse tema na perspectiva de que os nossos alunos pensem o que é necessário fazer na sociedade em que vivemos no momento. Quais ações eles gostariam de fazer de modo que a solidariedade se estabelecesse como uma prática dos nossos alunos, não é? Então, o tema foi proposto, não é? Há sempre um trabalho de levantamento de dados, de temas junto aos professores, e o tema eleito desse ano foi em relação às ações solidárias. Então, a ideia é que os nossos alunos não escolham uma pessoa, não escolham uma organização já existente, mas que eles partam de uma preocupação social. O que eles consideram importante, qual ação seria importante fazer como solidariedade. Mas, por exemplo, assim, só para a gente ter uma ideia do que seria uma pequena ação. São tantos, sei lá, pensando nós estamos falando aqui da Paulista 900, por exemplo, né? O que fazer com o número crescente de menores de rua que estão habitando a Avenida Paulista, por exemplo? Qual ação seria importante como solidariedade perante esses meninos, né? Nós encontramos todos os dias, esses meninos convivem conosco na Avenida Paulista, né? Nós não sabemos os nomes, não sabemos quem são, eles não sabem quem nós somos, mas nós convivemos, ocupamos o mesmo espaço urbano. Então, isso poderia ser uma ação, por exemplo. Qual ação seria importante fazer com esses meninos? São muitas. Eles estão na rua. Sim. São muitas, então não dá para dizer apenas uma. É a vestimenta, hoje está muito frio aqui. É necessário fazer uma campanha uma ação de modo que traga um abrigo para eles, que traga roupa, que traga condições de vida melhor. Talvez o Aloísio certamente fale muito melhor sobre isso do que eu, porque ele é um especialista na ação... Na prática. A proposta, quer dizer, no caso a gente quer que você fale a proposta do Sim, colégio. A proposta é essa. Né? A proposta é que os alunos pensem em ações. Quais ações são importantes terem no momento? Depois de definir essa ação, aí sim eles vão buscar um referencial de pesquisa, exemplos de organizações sociais, de agrupamentos que trabalham com isso, como referencial de pesquisa, de modo que eles possam propor uma ação. Certo. E, sobretudo, uma ação que entenda que as pessoas são indivíduos e que, pelo simples fato de serem indivíduos, já deve ser respeitada como si mesmo, né? Como si próprio. Claro. Bom, Ana Maria, e para você, essa ação, ela pode ser pequena, grande? Onde que está essa ação? Então, essa ação, eu acredito, está no olhar sensível do aluno em relação ao outro, né? Esse olhar de visibilidade, né? A gente sabe que muitas pessoas passam por nós e são invisíveis. A gente não olha para elas, né? Então, ter um olhar de visibilidade. Então, por exemplo, uma ação pequena, uma ação grande, um grupo de alunos, ele pode pesquisar, por exemplo, uma organização não governamental. Mas ele não vai fazer um trabalho sobre essa determinada organização não governamental. Ele vai trabalhar com a ação
dessa organização não governamental. Né? Tá. Por exemplo, assim, ele pode escolher o GRAAC, Ok. né? Ele pode escolher Doutores da Alegria. Né? Então, ele vai pesquisar da onde surgiu, da onde vem as propostas desses grupos, mas ele vai focar no trabalho dele a ação. Que ação que é feita, né? Que ação Então, que ele vai fazer em relação a isso? exatamente. Não é só mostrar o que é Mostrar- GRAAC ou... Não, mas Entendi. que a ação. Por exemplo, será que eu poderia ajudar, eu poderia fazer no meu dia a dia alguma ação desse tipo? Né? Entendi. E aí, por exemplo, eu estava conversando com o professor Neto a partir de uma conversa que eu tive agora na saída em uma unidade que eu trabalho, né? A questão de se criar um projeto coletivo da unidade. Por exemplo, a doação de livros infantis. Então, toda a unidade, além dos trabalhos que serão apresentados, né, no começo de novembro, no Encontro Cultural, toda a unidade pode angariar livros, convidados que forem ao Encontro Cultural poderão também doar livros e, num dia determinado, pela unidade, os professores, a coordenação, os alunos, nós iríamos todos para uma instituição. E assim, não seria só o doar, né? Ah, tá, que estamos livres. Participar, Não, realmente, participar. né? Então, a gente podia fazer uma oficina de contadores de história. Ai, que interessante. Né? Eu acho que isso... E o aluno contar a história. Né? Por exemplo, o 6º ano, em História, está lendo agora um livro chamado Os Mitos Gregos. Por sinal, é um livro editado pelo Colégio Objetivo, pela editora Sol, fantástico, muitíssimo bem escrito. Né? Então, o aluno do 6º ano, por exemplo, poderia contar um mito grego para as crianças. Né? Alunos que estão envolvidos com dança podem fazer um espetáculo de dança. Então, seria um dia, uma tarde de atividade, mas onde o aluno ele participa efetivamente. Porque, às vezes, dar é muito fácil. Né? Eu me lembro quando os meus filhos fizeram a primeira Eucaristia, o padre, que era uma pessoa assim, bastante esclarecida, ele disse assim para as crianças: hoje vocês vão receber presentes, né, dos familiares. Então eu vou sugerir uma coisa, que vocês doem um brinquedo, mas não o brinquedo que está quebrado, que vocês não querem mais. Não, doem o brinquedo que vocês gostem para alguém. Então, não é simplesmente dar alguma coisa que eu não quero mais. Né? É participar. Fácil, né? É participar. Essa ideia de... Né, e que eu amadureci agora, vindo para cá, e conversei com o Neto, e que eu vou levar amanhã para a unidade, como um projeto de unidade. Né? Ana Maria, Aloysio, você com essa mãe maravilhosa, que já vem vindo no caminho, já está pensando como é que vai ser a ação solidária. Você que esteve no Colégio Objetivo desde pequenininho, você acompanhou, você tem essa base do Colégio Objetivo, participou de muitos encontros culturais e hoje está numa posição do lado de cá, né? O que essa ação fez com a sua vida? Conta um pouquinho pra gente. É muito importante, né? Porque foi onde eu tive uma boa base aí da minha formação, né? Tanto como um profissional, como um ser humano também. Sempre fui muito próximo ao colégio também por ter uma mãe professora, né? Então participava de tudo. Participei do POIT, que era um programa extracurricular com especialização na questão da robótica, da questão da arte. Participei de todos os encontros culturais, viagens. Isso foi tudo muito, muito importante mesmo. Muito rico, Continua né? sendo, viu? Continua. O pote está lá, as viagens, né? Sim. Estão... A robótica. A robótica, criatividade. a pleno vapor, né? Mas a importância mesmo disso, né? Com certeza. E depois? E teve uma questão assim que foi muito caro para mim durante o colégio, que foi a proximidade com duas disciplinas que para mim foram um diferencial, que foi História e Geografia. Eu não estou aqui fazendo nenhum... Minha mãe é professora de História, mas sempre gostei muito, né? E por conta disso decidi fazer o curso de Gestão de Políticas Públicas, né? Cursei entre 2005 e 2011 na USP. Depois consegui ingressar numa pós, num mestrado e hoje estou fazendo um doutorado, né? E tenho aí uma pesquisa que envolve um pouco dessa ação social,
né, que acontece na cidade de São Paulo e que é uma ação que eu não gosto de observar muito nos fatos isolados, nas boas práticas, mas sim como uma ação que permeia toda a cidade, principalmente nos territórios mais esquecidos historicamente pelo Estado, que são as periferias, né? A periferia, ela se auto-organiza, ela tem suas próprias ações culturais, sociais, que são do território e que pensam resolver os problemas locais. E a minha pesquisa é em torno dessas ações para pensar em que ponto que elas podem também configurar uma outra forma de se pensar a cidade. Não de cima para baixo, mas de baixo para cima. E como é que se pensa a cidade de baixo para cima? Tem que pensar primeiramente a partir das pessoas que fazem a dinâmica do território acontecer, né? A minha pesquisa especificamente são com os chamados coletivos culturais, que são grupos principalmente autônomos, independentes, e que moram no território, que desenvolvem ações diversas, com grafite, dança, teatro, circo. Tem em todos os bairros. Na periferia, você está falando, né? Sim, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul. Existem várias ações, né? E a gente pode entender que, minimamente, isso tudo ele é desperdiçado pelo poder público. Porque você tem uma potência muito grande, você tem uma economia criativa, que é fato que ela existe. Inclusive, na Europa, ela é considerada como uma das grandes vertentes para a recuperação econômica dos países. E aqui, essa ação ela ainda é muito invisibilizada, porque quem é o protagonista é o jovem da periferia, né? E esse público, essas pessoas, são muito invisibilizadas ainda, como até a professora Ana mencionou anteriormente. Invisível. Elas são invisíveis. Exato. Eu acho que esse grande gancho que a gente pode entender é a solidariedade, né? Porque ela também pode ser muito perversa, se ela for uma simples assistência, um simples assistencialismo. Solidariedade perversa. Se ela é um simples assistencialismo, você mantém as pessoas dentro do seu guarda-chuva, né? Ficam confortáveis ali. Não é nem que ficam confortáveis, porque a situação dela nunca vai ser confortável. Mas talvez a situação daquele que promove aquela solidariedade é confortável, né? Acho que a solidariedade, de fato, é quando a gente pensa que o problema dos outros também é nosso problema, né? A gente tem, acho que um caso emblemático na cidade, que é a região da Cracolândia, né? A região da Cracolândia, ela não é fruto de decisões individuais de cada indivíduo ali. E a droga também não é o grande problema, e sim uma estrutura por trás, né? Então, todas essas questões que são problemas daqueles indivíduos também são problemas de toda a sociedade. Mas aí também não só, mas assim, em outras áreas, por exemplo, com a criatividade, você pode entrar com outras questões também para resolver, né, Luiz? Com certeza. Hoje, infelizmente, a gente tem uma prática que é entender isso como um problema de segurança pública, né? De você vir com a polícia e bater nas pessoas. Isso é histórico e nunca resolveu o problema. Você pensa naquele território, ele só cresce de tamanho. Então, a gente precisaria de outras ações. Inclusive, tem grupos que trabalham com arte, com cultura, com redução de danos. É isso que eu queria falar um pouco, Aloysio. Eu falar assim, do positivo, né? Né? Porque o negativo, tudo bem, minimamente as pessoas têm informação. Agora, do ponto de vista, sabe, de quem apresenta a solução, é disso que eu queria falar um pouco, Aloysio. Perfeito. Eu comentei anteriormente, um grande exemplo são os coletivos culturais, existem vários na cidade toda. Esses grupos, eles trabalham aí pelo menos há 2 décadas de forma muito intensa, de forma articulada, inclusive. Você tem o pessoal do grafite, você tem o pessoal da cultura digital, que é uma vertente super nova. Você tem o pessoal que já trabalha aquelas linguagens mais reconhecidas, como as artes cênicas, artes visuais, né? E esse pessoal tem todo um potencial muito grande nas mãos, né? Seja no trabalho com crianças, com idosos, com mulheres, com a população negra, né? Um trabalho de empoderamento e principalmente um trabalho de autonomia, né? Acho que a grande solidariedade daqueles que têm é pensar ações que estimulem a autonomia daqueles que ainda estão sobre tutelas. Isso é né? importante. Seja do próprio Estado, seja de um poder paralelo. Pescar, né? É isso mesmo. Acho que mais do que ensinar a pescar, mas é dar as condições para que aquela pessoa tenha por si só, né, a possibilidade de se firmar, né, de ter oportunidades. Acho que esse é o grande lance. Né? O encontro cultural, o Neto, nesse encontro, cada um vai escolher uma ação, no caso, e apresentar com arte. Também. É uma proposta interdisciplinar, não é? Cada turma tem o seu orientador, e esse orientador ajuda os grupos a definirem o que será explorado, qual o tema ou qual assunto eles vão escolher para explorar junto ao tema. Aqui, os nossos alunos têm em mãos o projeto, né, que ele está disponível no site do Objetivo, e dentro dele tem uma citação ao relatório Jacques Delors, que está aqui na minha mão, que é um relatório para a Unesco, da Comissão Internacional sobre Educação,
para o século XXI. E aqui a nossa coordenação pedagógica, né, junto aos coordenadores, destacou 4 itens desse relatório que eu considero importante citar nesse momento. São eles: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. São desafios da educação, né? Nós trabalhamos com educação. De algum modo, eu entendo que a Aloysio também trabalha com educação no projeto que ele está fazendo. E esses aprenderes aqui como eixos importantes para pensar qual é. Vamos lá. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Talvez aqui no conviver, Aloysio, traga essa questão de tirar da invisibilidade. Não é? Você aprende a conviver. O exemplo que eu citei aqui, talvez por ser o mais próximo da minha realidade, não é? Dos meninos que moram na Avenida Paulista. Mas, se olhar pro mas lado, talvez já tá bom, eles sejam invisíveis. Talvez eles não sejam visíveis. Com certeza. E é isso que você quer despertar nos alunos. Porque Exato, são muitos objetivos, né? Fazer um trabalho interdisciplinar envolve muitos objetivos educacionais. E aí a grande pergunta é: o que aprender com essas ações de solidariedade? Né? E como passar a ser uma pessoa, como diz o relatório Delors, como ser um cidadão que tem respeito pelo outro e o reconhece o outro em sua totalidade. Isso é um grande desafio. Sim. E é um desafio que não é nosso, é um desafio da educação do mundo, né? Porque isso aqui é um relatório da Unesco. E se a gente está falando de invisível, né, Neto, também você precisa aprender a olhar. E para aprender a olhar, tem que educar esse olhar. Sem dúvida. Isso é muito bonito para nós que somos educadores, né? O quanto é bonito nós sabermos que a escola ela está em diálogo com as questões do seu tempo. E esse encontro pedagógico certamente é isso. É um diálogo com as questões emergentes do nosso tempo. Alertando-as. E olhando, e pensando na ação, e pensando que todos nós também somos seres solidários. Né? E somos não só a ação no ato de fazer algo em prol do outro, mas também como um agir, e se me permitem, um agente. Né? Nos tornarmos agentes na melhor concepção da palavra. Né? Agentes que estamos agindo na nossa sociedade. Né? Positivamente e aquela coisa, né? Eu gosto muito daquele conto do vestido azul que eu andei discutindo um tempo atrás, que um professor deu um vestido azul para uma aluna que ele falava: vai, coitadinha, então, eu tenho um vestido azul, eu vou dar para ela. A menina colocou o vestido azul e o pai falou: poxa, uma menina com esse lindo vestido azul precisa caminhar numa calçada limpa. Ele foi e limpou a calçada. O vizinho falou: poxa, mas essa menina com esse vestido azul merece passar por baixo de uma árvore frondosa. E o outro virou e falou: nossa, mas esse vestido azul é tão maravilhoso que vamos mudar todo o nosso bairro. E com isso, tudo por causa de um vestido azul, o bairro melhorou. Olha, Malu, essa você adorou. É lindo. E a sensibilidade. É metafórico, né? Mas é uma metáfora muito bonita. Muito bonita. Eu acho que é isso. Que o aluno perceba que ele possa vivenciar pequenas ações transformadoras, né? Que possam levar a uma transformação. E para você mesmo, né? Para mim mesmo, para você mesmo, nós professores, nós alunos, a Aloysio, vocês, né? O que nos transforma? Talvez seja essa a grande questão. Né? E talvez um grande desafio para um pesquisador como a Aloysio pensar nisso. O que transforma a sociedade? Quais ações de solidariedade? A solidariedade em si dá conta dessa complexidade que é a vida em sociedade? Essa pesquisa que você faz, Aloysio? São essas perguntas que você faz na sua pesquisa? Não especificamente, mas isso, de certa forma, dialoga bastante. Né? Mas como vamos pensar assim, para além da pesquisa, né, como filosofia de vida, eu vejo que é muito importante a gente se transformar primeiro do que querer transformar o todo. Né? Não adianta nada a gente, uma vez por ano, comer no Mac Dia Feliz, né? Mas todo ano jogar lixo na rua. Todo ano fazer uma ação. Conceito, A gente tem que se transformar, se compreender primeiro como um ser humano melhor e depois no cotidiano como a gente pode pensar em ações de transformação, que podem ser pequenas, mas se juntadas num todo e num período de tempo maior, elas se transformam numa ação grande também. Pode ser o vestido azul, né? De alguma forma, esses encontros culturais te influenciaram? Sim, com certeza. Com certeza, todo o processo, né, influenciou. Isso é inegável, né? Eu fui um privilegiado de ter condição de ter estudado num colégio tão bom e que me abriu super portas, né? Eu saí daqui já
sabendo mexer super bem em computador, sabendo falar inglês super bem, né? Passei na USP com 17 anos, né? Então... Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Eu fui um grande privilegiado, né? Então, como que eu posso devolver esse privilégio, que acho que isso é uma questão também, se enxergar enquanto privilegiado e como que eu posso devolver isso para a sociedade, né? Não é a meritocracia. Eu não consegui porque eu sou bom, né? E sim, principalmente porque eu tive muito privilégio. Se eu tivesse, talvez, estudado no colégio público e morado numa região ruim, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei. Então, como que eu consigo devolver esse conhecimento a favor da sociedade? Eu acho que isso também é uma prática solidária muito importante, né? É verdade, porque aí você já está praticando a solidariedade, quer dizer, o Está fato... devolvendo o privilégio que ele Devolvendo, recebeu. porque Exatamente. muitas vezes os próprios profissionais até demoram para devolver, né? Primeiro ele vai se estabelecer, ganhar dinheiro, comprar casa ou apartamento. Ele já está devolvendo porque realmente, né, ter entrado com 17 anos e ter a oportunidade de... E eu vou falar uma coisa, o meu sonho era ter... Minha mãe fosse professora. Eu queria tanto que minha mãe fosse professora na escola. Para te ajudar na lição? Para me ajudar na lição. E você tinha essa mãe. Ela não ajudava, não. Ela cobrava para ir bem. Ela cobrava? Mas é importante, né? Porque eu fui bem, estudei bastante. Ana Maria, como que você vê essa vitória, né? Assim, representando, no caso, as mães, né? Muitas mães que querem, de alguma forma, passar essa ideia, esse desafio até do encontro cultural, mexendo com um tema como esse, que conversa de solidariedade. Eu acho que é importante para as mães ter esse retorno, né? Sem dúvida, sem dúvida. É muito orgulho, né? E eu me lembro o Aloysio é o meu filho caçula, o meu filho mais velho, quando também entrou na USP, entrou na ECA, na Escola de Comunicação e Artes, ele contou depois de um tempo que teve uma dinâmica de grupo onde os alunos tinham que colocar quem era o ídolo deles. E o meu filho colocou que o ídolo era eu. Sabe? Então, foi assim. Ele está olhando para você já com uma adoração. Foi muito emocionante, né? Muito emocionante. Assim, eu sempre falo, né, que a minha grande afeição por essa instituição, que é o Colégio Objetivo, né? Eu estou aqui há 27 anos, eu sempre digo, eu criei os meus filhos aqui. Então, é uma sensação de muito orgulho, né? Gosto das pessoas, da direção, as pessoas dentro da instituição, né? E onde a gente leva os filhos... não é? Onde para os filhos, o melhor, né? Não é? Com certeza, com certeza. E tudo isso quando, por exemplo, na dissertação de mestrado, no TCC primeiro, né? Eu fiz a leitura do português, né? A leitura ortográfica, depois o professor leu. Então, isso é muito orgulho, né? Você lê, né? E eu disse para ele, até para os professores, na primeira apresentação dele, que foi o TCC, né, na graduação, eu disse que, para mim, além de um grande baile, de uma grande festa, a formatura, para mim, estava sendo marcada naquele momento, na entrega e na apresentação do TCC. Porque, assim, o meu filho, né, o estudante, ele está devolvendo para a escola pública, né, para a universidade pública, tudo que ele aprendeu ao longo de 4 anos. É verdade. Então, assim, o aluno tem a obrigação de apresentar um bom TCC, porque isso fica na universidade, né, arquivado para ser pesquisado. Então, essa é a grande devolutiva. Para mim, era a formatura. A formatura era a apresentação do TCC. Né? Agora, Neto, eu acompanhei, né, alguns encontros culturais, né? Quando a criança apresenta, quando o grupo apresenta, vocês, de alguma forma, analisam e levam... A ideia, no caso, foi tão boa que merece dar continuidade dentro da ação solidária que é proposta. Vocês ajudam o grupo a seguir em frente ou fica só na apresentação? A educação é um estímulo constante, né? O fato de você apresentar um trabalho, independente de qual nível que você apresenta, né? Quer seja ensino fundamental, médio, graduação ou pós-graduação, é sempre um lugar que se chegou, né? Como resultado de um processo percorrido. E nós sabemos que isso tem uma grande potencialidade transformadora, porque é algo apreendido mais do que aprendido, né? Então, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, nós somos professores no Colégio Objetivo muito próximos dos nossos alunos, né? Isso é uma característica do Objetivo. Os professores são muito próximos dos seus alunos. Sim, os alunos contam conosco para o que eles quiserem,
né? É comum alunos irem perguntar, né, conversar conosco quando têm interesse em áreas afins, o que fazer depois, quando eles estão, sobretudo no nono ano, quando nós trabalhamos. Nós damos o total apoio. Nós somos professores muito próximos. Aos projetos realmente que serão apresentados neste encontro cultural. Muitas vezes a ideia é tão boa para ajudar lá os meninos que estão, os invisíveis que estão na rua. Nossa, que ideia bacana que você teve para isso. Então, vamos aplicá-la. Essa parte existe? Por que não? É possível, é possível. A apresentação do encontro cultural não será efetivada assim. Será apresentada como uma pesquisa e que tem como interesse uma ação. Tá. Né? Mas esses alunos não vão para a rua para praticar essa ação de imediato, mesmo porque nós vivemos em uma cidade com um trânsito muito complicado, com um índice de violência assustador. Então, não é esse o objetivo. O objetivo é fazer uma pesquisa, ter a consciência sobre isso e apresentar o trabalho. Depois disso, se houver algo que seja possível fazer, por que não fazer? Claro que sim, mas de imediato é muito complicado nós colocarmos alunos na rua fazendo esse tipo de ação numa cidade como São Paulo. Isso. Mas nós temos que prezar a segurança dos alunos. Né? Então, eles vão apresentar o trabalho. A ideia, a pesquisa e qual é a ação que eles pensaram em fazer. Mas não vão para a rua, porque a cidade não é uma cidade que acolhe facilmente esse tipo de ação. Mas a ideia fica, né? A Luísa trabalha com isso na periferia. Eu acho que ele pode responder melhor como é que é levar uma ação dessa da academia para um projeto em São Mateus, por exemplo. Eu acho que, primeiro, a gente não leva, né? Como eu falei, a ação já existe. Principalmente na periferia, que já produz muito conhecimento há muito tempo. Muito que realmente esse conhecimento é invisível. Então, o lance é menos levar e mais dar potência, mais potência àquilo que já existe. Entendi. As periferias já são organizadas, é isso? Tem muitas organizações. Muitas organizações. Né? E tem muito conhecimento sendo produzido. Mas acho que até contribuindo com o debate mais específico da feira, pensando em coisas que podem ser feitas, né? Hoje a gente tem, através da própria internet, possibilidades aí de solidariedades muito interessantes, né? A gente tem plataformas de financiamento colaborativo, a gente tem possibilidade de, com recursos do audiovisual, pensar em campanhas, né? Inclusive campanhas que já transformaram realidades aí de diferentes países, né? Tem meninas do Oriente Médio que, a partir de campanhas na internet, conseguiram empoderar um monte de meninas. Muito legal. Né? Então, como talvez a gente também possa usar a internet, e aí talvez dentro do próprio colégio, a partir de uma pesquisa, colocar uma ação prática, que não exija necessariamente ir para a rua, porque realmente é complicado. Né? Luísa, é interessante quando... Acho que a gente está começando a debater aqui. Não estou falando. Aproveitar a figura da Luísa aqui. A Luísa, acho importante quando você pontuou algumas palavras, por exemplo, você não leva, né? Você potencializa o que já existe, porque isso pode soar, inclusive, em posição de um valor que não é daquela comunidade. Colonizador, né? Muito interessante. Deixa eu me corrigir, então. E um outro ponto, o Luísa falou sobre feira. Feira, para vocês, alunos que estão nos ouvindo nesse momento, no passado, o encontro cultural se chamava Feira do Conhecimento. Na época dele. Então era como marca, porque a Luísa se lembra da Feira do Conhecimento. E eu acho que ele lembra o primeiro trabalho que ele fez. Conta. Sim, era um vulcão. Vulcanismo na feira de ciências. E aí o vulcão deu certo, mas ele vazava assim, aí sujou toda a feira. Foi muito engraçado. Ele sujou toda a feira. Mas foi legal, ficamos com 10, legal. Deu certo. E eu me lembro que o meu marido e o pai de um outro aluno do Bruno estavam ali nas proximidades e corriam. A que horas vai ser a próxima erupção do vulcão? E tinha todo um preparativo, né? E eu queria falar uma coisa, o professor Belinello esteve aqui hoje, né? Falando conosco. E os pais, muitos pais, participam muito desde as pesquisas, orientando na escolha de temas, e participam muito na montagem, no dia do encontro cultural. Eu me lembro muito bem, a filha do professor Belinello, chamada Adriana, nós demos aulas para as netas do professor Belinello, a mãe da Carol. E aí, eu era orientadora da classe da Carolina, e o tema era diversidade cultural. E nós fizemos uma instalação numa sala de aula, né, sobre a matriz africana. Aliás, sempre a gente trabalhou muito com o Neto, com as instalações, né? Enfim. E aí a gente precisava pôr um trabalho que ia, assim, do teto até o chão. E aí eu fui procurar um funcionário, né, para ajudar a fazer isso. Quando eu chego com um funcionário na sala, estava a filha do professor Belinello em cima da mesa, já colocando e já montando tudo, né? Então, a gente sempre teve essa parceria, né? E eu me lembrei também esse fim de semana, Neto, de um trabalho
que nós fizemos juntos, um 6º ano. Eles fizeram um trabalho sobre a China. A classe era uma classe pequena com muitos alunos orientais. Então, nós fizemos China. E, junto com o Neto, os alunos montaram um enorme dragão. Né? E no fim que era a Feira do Conhecimento, os alunos entraram no dragão e fizeram uma saída, uma passeada. E o dragão ficou muito tempo no ateliê de artes, muito, né, Neto? Tem uma parte de show que também tem o toque do Neto, né? Tem, mas sempre aquilo que o Aloysio também já destacou, não é? A posição central do Encontro Cultural no Colégio Objetivo é o aluno. Nós, professores, estamos ali para dar suporte para tudo isso que eles estão fazendo. A cabeça do dragão existe até hoje, está na casa de um aluno. Olha, então, acho que são momentos assim que marcam, né? Um trabalho que a gente estava lembrando esse fim de semana na minha casa. Os alunos a História fez um trabalho com os alunos de 7º ano há muitos anos, que foi a vivência de uma congada. Né? Então, nós fomos junto a um grupo, enfim, que trabalhava com a congada. Os alunos fizeram oficinas de confecção do estandarte da congada e teve um almoço, enfim, típico, e foi maravilhoso. E a música de encerramento da congada chama-se Mariana, né? E a partir do canto e da dança da Mariana, as pessoas saem no cortejo da congada. A gente fez isso durante o ano. No final do ano, um grupo de uma unidade fez uma simulação da congada. Então, eles apresentaram o que era a congada, confeccionaram o estandarte e, no final do encontro cultural, eles fizeram a dança da Mariana e saímos em cortejo pela unidade. Aí, coordenadora geral, diretores, todo mundo atrás no cortejo da congada. Então, foi uma vivência, né? Uma vivência em uma matriz africana, né? Dança, música, enfim, são momentos assim muito, muito preciosos, né? Eu acho que é uma atividade pedagógica muito importante. Eu também posso fazer uma pergunta para a Luísa. Eu quero para a Luísa. Eu queria fazer para a Luísa. Eu queria falar para a Luísa, aproveitar e perguntar, Aloysio, a solidariedade, ela tem território? Não tem território, não tem gênero, não tem cor, não tem raça. Aqui ou na Kuala Lumpur, a solidariedade é a mesma coisa? Também não. Mas acho que a solidariedade tem que ser um sentimento humano do cotidiano, do dia a dia. Acho que como o Neto, a professora Ana colocaram, tem que ser algo presente no dia a dia mesmo, não uma vez por ano, 2 vezes por ano, né? Algo da vida, né? Algo da vida. E dependendo de onde... Como é que brota a solidariedade? A gente aprende a ser solidário. Eu acho que a escola tem um papel fundamental nesse sentido, né? De como mostrar para o aluno que realmente o planeta que a gente vive exige que a gente seja agente transformador. Não dá para depender... precisa bater na nossa porta para a gente entender o que é solidariedade? Lógico que... Tem gente que fica só olhando, né? Sim, temos que estimular isso, né? Acho que a escola tem um papel fundamental nesse papel de reflexão e de compreensão de como atuar, né? Por isso que acho que é tão importante um tema como esse no encontro cultural. Neto, qual a sua pergunta? Não, primeiro, Aninha, o estandarte está guardado comigo aqui na sala de arte. Olha, que delícia. Aliás, eu sei que você guarda tudo, então. Muita coisa. Fiel depositário. A minha pergunta para você é a seguinte, para os nossos alunos que estão nos ouvindo aqui, né, aproveitar também, Aninha, claro, nessa presença de a mãe e o filho juntos aqui, eu queria fazer uma pergunta. O que você acha, Luiz, que os nossos alunos não podem deixar de pensar nesse encontro cultural? Eu acho que, como vocês falaram, na questão da prática e principalmente na questão da participação. Como ser alguém mais participativo no dia a dia, um agente transformador no seu dia a dia. Seja em pequenas ações, como talvez num trabalho coletivo, entre uma sala, entre a turma, para desenvolvimento de alguma ideia ou algo concreto, né? Acho que um livro legal que pode ser indicado para o pessoal ler é o Cultura da Participação, de um norte-americano chamado Clay Shirk, que ele vai pensar como a partir da internet a gente tem aí a produção de um excedente cognitivo, né, que seria um excedente de inteligência, né, que a gente tem tempo livre dentro dos recursos digitais, como que a gente pode utilizar esse tempo livre para algo que seja transformador,
né? Não só para ficar lá no Facebook colocando como foi seu dia, mas como pensar em campanhas, como pensar em doar um pouco o seu tempo, criar uma aula online dentro do YouTube. Existem várias possibilidades, né? Existem várias plataformas que unem lugares que precisam com pessoas que podem doar seu tempo, pode doar seu trabalho, né? Acho que talvez pensar a internet como um meio, né, de conexão de realidades, de se solidarizar com determinada causa, é uma questão também interessante muito do nosso tempo, né? E muito desses adolescentes, dessas crianças. Usar a tecnologia, né? Que são crianças que nasceram com a internet, cresceram com a internet, mas muitas vezes a gente não tem uma noção da real potência disso. Parece muito mais uma mídia social de interação e pouco uma ferramenta, um meio também para a gente conseguir transformar o mundo que a gente vive. Então, deixaria como sugestão essa leitura da cultura da participação do Clay Chic, que é um texto bem interessante. Já anotado aí. Eu e o Neto aqui curiosíssimos. É Clay com C. Olha aqui, muito maravilhoso. Olha, parabéns, viu, gente? S-H-I-R-K. Nossa, infelizmente, gente, eu tenho não tem mais tempo, Ai, acabamos, pena, mas olha, muito obrigada pena. pela presença de vocês. Neto, espero que seja um sucesso. Nós também. Né? Nós também. E Aloysio, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. A forma como você articula e como você fala realmente é de uma pessoa que já faz parte, né, da sua vida, o que você está propondo aí para a sociedade. Muito bem formado, obrigada. eu diria isso, né? Ele tem uma formação e acrescenta hoje um orgulho mesmo, com né? certeza, muito orgulho. Agradecendo aqui, então, José Minerini Neto, que é coordenador de arte, e Ana Maria Marino, que é professora de História, ambos do ensino fundamental do 6º ao 9º ano do Colégio Objetivo, e também o Aloysio Marino, que é filho da Ana Maria e ex-aluno do Colégio Objetivo. Foi tua única escola, né? A única. Ah, que lindo. Obrigada, viu? Parabéns. Muito obrigada, e a Ana Maria está com os olhos cheios de lágrimas. Muito emocionada. Foi uma tarde de emoção. Solidariedade. Esse é um pequeno gesto que vai São mudar. pequenos gestos, com certeza. Obrigada. Obrigada.